Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Gabriel. Hoje dei uma folga para a professora Weslane, ela está ali cuidando da pequena Alice. Nós, nessa aula, vamos corrigir alguns exemplos sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Então, pega o caderno aí de vocês e a atividade. Lembrando que para dar a nomenclatura precisamos de 4 regras. Quais são essas? Isso mesmo, a primeira é identificar a cadeia carbônica. Como que a gente identifica a cadeia carbônica? Aquela que tem a maior sequência de átomos de carbono. Isso mesmo. Então, na letra A aqui, onde que está a cadeia carbônica? Veja que todos são ligações simples. Se tiver ligação dupla ou tripla, se tiver uma insaturação, necessariamente ela deve estar presente na cadeia carbônica. Lembra que a cadeia carbônica não necessariamente deve ser linear. Então, onde que está a maior sequência de carbonos aí? Sempre para a gente identificar a cadeia carbônica, nós temos que partir de uma extremidade e chegar em uma outra extremidade. Então, se seguimos reto, então aqui ó, na mesma cadeia, na mesma sequência, nós conseguimos identificar 4 carbonos. Se a gente partir lá de cima, também a gente consegue identificar 4 carbonos. Vai ser da mesma maneira. Então, nesse caso, a gente vai pegar a cadeia linear aí para facilitar para vocês, para ficar mais fácil. Além disso, a segunda regra, a gente tem que identificar os grupos substituintes, que são justamente as ramificações. Então, aqui ó, tem uma ramificação e aqui também tem uma ramificação. Uma ramificação, um grupo substituinte, que é um radical, ele só tem um carbono. Um significa mete. Isso mesmo. Como ele é um radical, então a terminação dele tem que ser il. Então, os dois são radicais metil. Depois a gente tem que numerar a cadeia carbônica, seguindo lá para a terceira regra. Então, numerando a cadeia carbônica aí, então sempre aqui a gente não tem insaturações, a gente só tem ramificações ou grupos substituintes. Então, para numerar esses grupos substituintes, tem que ficar no menor carbono possível, no menor número possível. Então, se a gente começar da esquerda para a direita, vai ficar carbono 1, carbono 2. Então, os grupos substituintes vão estar no 2. Se for da direita para a esquerda, aí eu conto assim, ó, carbono 1, 2, 3. Ah, então já foi num carbono maior. Então, a numeração nesse caso aqui, sempre vai, nesse caso, vai ser da esquerda para a direita. Então, esse é o primeiro carbono, esse é o segundo carbono, terceiro e quarto. Beleza? Ah, então é só numeragem. Agora, a quarta regra é nomear o composto orgânico. Então, sempre a gente começa das ramificações. Ramificações, a gente tem duas na posição 2. Então, como que a gente vai colocar? Isso mesmo, 2,2. Só que como eu tenho dois radicais iguais, aí eu tenho que utilizar os prefixos. 2, o radical, significa di. Então, vai ser de metil. E depois a gente coloca o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 4 carbonos. Então, 4 vem com prefixo but. O tipo de ligação é só ligações simples. Então, um infixo, an. E ele é um hidrocarboneto. Então, só tem carbono e hidrogênio. Então, a terminação é O. Então, vai ficar 2,2 de metil butano. Beleza? Vamos fazer a próxima. Então, a mesma coisa, a gente tem que identificar a cadeia principal. Repare que na letra B tem uma insaturação. Olha a insaturação aqui. Essa insaturação obrigatoriamente tem que estar presente na cadeia principal. Ah, então sempre nesse caso, essa parte da direita vai fazer parte. Então a gente vai começar a contar, ó. Carbono 1, 2, 3, 4. Se a gente seguir reto, 5, 6. Se a gente descer aqui, ó, vai ficar 4 aqui, 5, 6. Então, a mesma quantidade. Então, nesse caso, como que a gente vai optar? Qual que é a cadeia principal? Se ela está linear ou se ela desce? Lembrando que tem que ter a maior quantidade de ramificações. Então, se ela for linear, então vai ter um metil, esse grupo pendurado e vai ter essa
ramificações, vai ter 3 ramificações. Se nós descemos, vai ter uma ramificação aqui e outra ramificação aqui, vai ter apenas 2 ramificações. Então, como que a gente vai escolher? Isso, a cadeia linear, para ter a maior quantidade de ramificações. Então, aqui está a cadeia linear, a cadeia principal. Depois, temos que numerar. A numeração vai começar da esquerda para a direita, igual na letra A, ou da direita para a esquerda? Quem colocou da direita para a esquerda, acertou. Por que que acertou? Porque a ligação dupla, a insaturação, tem que ficar no menor número de carbono possível. Então, se eu conto da direita para a esquerda, a ligação dupla vai estar no carbono 2. Então, a gente vai numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí alguém pergunta assim, esse Gabriel é meio doido, né? E as ramificações, que era o segundo passo? Aí ele nem nomeou os grupos substituintes. Ah, então vamos nomear. Eu queria mesmo perceber, que vocês percebessem, que estava faltando alguma coisa. Então a gente precisa nomear. Então esse grupo aqui é chamado de quê, ó? Um carbono, então metil. O grupo do lado são 2 carbonos. Então 2 carbonos é etil. Et de 2 e o de grupo substituinte, ou um radical. E lá em cima também é só um carbono, então metil. Beleza? O que a gente precisa fazer agora? Numerar, está numerado, que é a terceira parte, e agora a gente vai dar o nome do composto, que é a quarta parte. Então, lembrando que agora a gente tem vários radicais, sempre tem que ser em ordem alfabética. Então, quem vem primeiro, o etil ou o metil? Quem respondeu etil, acertou. Então, o etil está no carbono 4. Então, vai ficar 4 etil, tracinho. Agora tem os metil. Só que quantos metil tem? 2. Um está na posição 4 e o outro está na posição 5. Como que a gente numera? Do menor para o maior ou do maior para o menor? Pela lógica, é do menor para o maior. Então, 4,5. Então, vai ficar 4,5. Como são 2 radicais iguais, a gente tem que usar o prefixo di. Então, vai ficar dimetil. Certo? E por último, a gente nomeia a cadeia carbônica. São 6 carbonos. Então, o prefixo de 6 é X. Como começa com H, então a gente precisa colocar um traço também. Então, vai ser X. Agora, na cadeia carbônica, ó, na cadeia principal, apresenta uma insaturação. Então, é necessário colocar. Não pode ser igual na letra A. Na letra A era butano. O AN só de ligação simples. Aqui tem uma ligação dupla. Ah, esse infixo de ligação dupla é chamado como? Isso mesmo, em. Ah, só que também temos que colocar qual o carbono que ele está presente. Ele está presente no carbono 2. Então, ó, X, tracinho, vou colocar aqui embaixo, ó, 2, tracinho, só tem uma ligação dupla. Então, X, 2, eno. Por que eno? En de ligação dupla e O de um hidrocarboneto. Ah, Gabriel, se tivesse 2 duplas, então você colocaria a posição dela primeiro, 2,4, por exemplo, tracinho, são 2, então di. Se é ligação dupla, en, e é um hidrocarboneto, então finaliza com O. Aguenta a mão um pouquinho aí, vou apagar o quadro e aí a gente resolve alguns outros exemplos também. Pronto, voltamos. Agora a gente tem o nome do composto e queremos desenhar qual que é a fórmula estrutural desse composto. Esse nome aí é o mesmo da letra C. Então vamos desenhar. Nós iremos reparar que não vai ficar da mesma maneira com que está o desenho lá na letra C. Mas é o mesmo composto, só que desenhado de uma maneira diferente. Nosso quadro é tão grande que passa até um elefante aí em cima e não vai caber a letra B. Então, eu vou apagar depois para a gente fazer a letra B. Então, vamos lá.
Aqui na letra A, ele está pedindo assim, ó, 3-etil, 3-metil, X, 1-ino. Nesse tipo, nós iremos começar de trás para frente. Então, sempre a gente vai desenhar a cadeia principal primeiro. Então, X significa o quê? Significa que tem 6 carbonos. Isso mesmo. Ó. Então, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Inicialmente, vamos colocar só ligações simples. Depois, o que a gente tem que fazer? Ó? A gente vai começar a numerar para ficar mais fácil, sempre da esquerda para a direita. Na posição 1 está escrito hino. Então, na posição 1 tem o quê? Tem uma ligação dupla, simples ou tripla? In é de ligação tripla. Então, a gente vai colocar uma ligação tripla aqui na posição 1, no carbono 1. Além disso, no carbono 3 tem um etil. Então, etil, et são 2 carbonos. Então, ó, carbono 1, 2, 3. Então, no carbono 3 vai ter um etil, que é o CH2, CH3. Além disso, na posição 3 tem um metil. Então, na posição 3 vai ter um CH3. Ah, Gabriel, já acabou? Quase. Só precisa colocar os carbonos, os hidrogênios, desculpa, ligado aos carbonos. Lembre, o carbono, lá nas nossas primeiras aulas, faz 4 ligações. Então, tem que ter essas 4 ligações. Se não tiver, nós completaremos com hidrogênio. Esse carbono aqui tem 3 ligações. Então, está faltando quantos hidrogênios? 1. Então, vai ficar CH. Beleza? Esse carbono tem 3 do lado esquerdo, mais uma do lado direito. Então, está com 4 ligações. O próximo também, 1, 2, 3, 4. O outro, o quarto carbono, tem 2 ligações. Então, está faltando 2 hidrogênios. Então, vai ficar H2. O próximo carbono também tem 2 ligações. Então, está faltando mais 2 hidrogênios. Então, H2 também. E o último carbono só tem uma ligação. Então, está faltando 3 hidrogênios. CH3. Então, o desenho, a fórmula estrutural desse composto está representado aí. Então, lembre, sempre a gente começa de trás para frente. Esse é o exemplo da letra C aí, que ficou na atividade passada para vocês. Vou apagar e aí a gente volta com a letra B. Estamos de volta agora com a letra B do exemplo número 1. Vocês vão reparar que vai ser o mesmo nome do composto do exemplo 1 da aula anterior, na letra E, só que desenhado também de uma forma diferente. Então, se você sabe como fazer, através do exemplo A, você aprendeu. Então, dá um pause no vídeo e tente fazer. Agora você volta para ver se acertou. Então, vamos lá, quem continua aí com a gente? Então, a gente vai começar de trás para frente ou de frente para trás? Nesse caso, de trás para frente. Então, qual que é o nome da cadeia principal? É o dimetil ou é o oct? O que vocês acham? Isso, é o oct. Esse oct significa que são quantos carbonos? Isso, oct vem de 8, então são 8 carbonos. Então, iremos colocar aqui, um carbono, 2, 3, 4. Beleza? 8 carbonos. E aí, o que acontece? 2 eno. Então, na posição 2, no carbono 2, tem uma ligação dupla. Então, sempre a gente começa da esquerda para a direita para facilitar. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Então, vai ter uma ligação dupla. Ah, Gabriel, eu sou do contra, quero começar da direita para a esquerda em vez de ser da esquerda para a direita. Pode, pode. Aí, o carbono 2 seria esse de cá. Continuando, 5-etil, 3,4-dimetil. Então, são as ramificações. Então, no carbono 5 tem um etil. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 5 tem um etil. CH2, CH3. E no carbono 3 e no carbono 4 tem metil. Então, 3, 4 dimetil. Então, no carbono 3 tem um metil. E no carbono 4 tem outro metil. Carbono 3 está aqui. Vou colocar para cima.
Posso colocar para baixo? Também pode, do jeito que vocês preferirem. E no carbono 4 também tem um metil. Agora ficou fácil. Basta a gente completar com hidrogênio. Então, esse carbono tem quantas ligações? Uma apenas. Então, está faltando 3 hidrogênios. H3. Esse carbono ó, tem uma ligação, duas, 3. Então, está faltando apenas um hidrogênio. É necessário colocar o índice 1 ali? Não, fica subentendido que tem um hidrogênio. Esse carbono ó, tem 2, 3, 4 ligações, está completo. Esse carbono de cá tem quantas? Ó, 1, 2, 3. Está faltando apenas um hidrogênio, né? O outro carbono, carbono 5, tá com 1, 2, 3 ligações. Então, está faltando uma. O próximo carbono está com 2 ligações. Está faltando 2 hidrogênios para dar 4 no total. Sempre tem que ser 4 ligações. O outro carbono está com 2 ligações, está faltando também 2 hidrogênios. E o último só tem uma ligação, está faltando 3 hidrogênios. Então a cadeia, a fórmula estrutural desse composto está aí. Faltou a gente fazer um exemplo sobre cadeias fechadas, que tinha ficado com a letra D aí do enunciado de vocês. Só que cadeias fechadas, você vai identificar os grupos que estão do lado de fora da cadeia fechada. Esses grupos do lado de fora são as ramificações, os grupos, quase não está saindo, são as ramificações, são os grupos radicais. Então, o que vocês precisam fazer? Nomear aqueles grupos principais, aqueles grupos radicais, desculpa, e aí numerar a cadeia carbônica a partir daquele grupo lá. Um carbono que está ligado lá vai ser o primeiro carbono. E aí a gente sempre circula primeiro o círculo, né? Nomeando o círculo, dá o nome aos radicais e depois a cadeia fechada. Lembrando que, nesse caso, sempre antes do nome da cadeia, sempre a gente tem que colocar o ciclo. Então, vamos supor que foi um ciclo de 8 carbonos. Então, ciclo octano, por exemplo. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Vocês terão algumas atividades aí bem curtinhas para serem resolvidas. 6 cadeias aí, na verdade. E espero que todos possam realizar. Na semana que vem agora, na segunda-feira, teremos uma participação especial aí com vocês do terceiro ano, no qual vai ser proposto uma gincana. E eu espero que o terceiro B ganhe. Quem ganhar, se o terceiro B ganhar do terceiro A, terá um benefício. Agora, se o terceiro A ganhar, o terceiro A vai ter um benefício. Um abração para vocês. Qual que é esse benefício? Não posso falar, vai ser divulgado na hora. Esperamos, né? Eu e a Weslane, esperamos a participação de vocês na nossa aula aí na segunda-feira. Grande abraço, fique com Deus, saudade de vocês. E o que tiverem de dúvida, pode perguntar que a gente tenta esclarecer.